Fala galera, agora a gente vai falar ainda sobre a concentração das soluções, mas de um tipo de cálculo de concentração muito conhecido chamado de título. O título é a relação entre soluto e solvente de uma solução, mas é a mesma história da concentração, né? Soluto e solvente de uma solução, mas dessa vez vai ser dado em percentual, né? Então, geralmente o título ele vem aqui com uma porcentagem. E aí é o que diferencia ele dos outros tipos de concentração. Não é grama por litro, não é mol por litro, agora vai ser percentual, vai ser porcentagem. Os percentuais podem ser de massa para massa, né? O título em massa a gente chama assim. O que isso quer dizer? Que é a massa do soluto a cada massa de solução. Quanto eu tenho de soluto naquela solução? Pode ser de volume para volume. Então, se a gente está falando aí de dois líquidos, por exemplo, a gente quer calcular em volume, é a relação de volume do soluto para cada volume de solução. E pode ser de massa para volume, chamado título em massa para volume. Então, pode ser a massa do soluto, soluto sólido, por exemplo, a cada volume de solução. Então, eu tenho essas três formas de calcular o título, né? Mas todas vão cair no mesmo cálculo. Todas vão cair bem aqui, ó. Título é igual a massa do soluto dividido pela massa da solução. Claro, isso aqui quando a gente fala de título em massa. Se fosse em volume, ia ser ao invés do M, ia ser o V. Se fosse massa para volume aqui embaixo, ia ser o V, né? Mas de um jeito ou de outro, a forma de calcular é a mesma. Massa do soluto dividido pela massa da solução. Só que é o seguinte, a solução você sabe que ela é formada por soluto, ó, o que tem o índice 1, nós vimos na última aula, que é o soluto, e o que tem o índice 2 é o solvente. Se eu somar soluto mais solvente, eu chego na solução. Então, vamos supor que a questão não me deu a massa da solução, mas ela me deu a massa do soluto e me deu a massa do solvente. Então, se eu somar isso aqui, eu tenho a massa da solução. Então, tanto esse cálculo quanto esse aqui são o mesmo, né? Só que aqui eu consigo abrir a solução, soluto mais solvente, e aqui não. Aqui, caso a questão já tenha me dado a solução completa, então eu venho para esse cálculo aqui. Então, o título é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Logo, a massa do soluto dividido pela soma do soluto da massa do soluto mais a massa do solvente. Só que, como eu falei que o título ele é calculado em porcentagem, basta eu multiplicar o título por 100 e eu descubro ele em porcentagem. Tá? Então, a gente vai falar, por exemplo, sobre o álcool 70%. Né? Então, significa que são 70% de soluto a cada 100% de solução. Então, eu posso calcular o título se for em massa. É só pegar esse mesmo cálculo aqui, só que eu quero saber agora em porcentagem. Então é só eu pegar a massa do soluto sobre a massa da solução e multiplicar por 100, né? Fazer esse jogo aqui, que eu vou descobrir em porcentagem. Agora, se eu quiser saber o do volume, a mesma coisa, gente. Título em porcentagem de volume para volume. O volume do soluto dividido pelo volume do solvente. Aí eu quero saber em porcentagem, multiplica por 100, você sabe, tá? Às vezes o título ele não é dado em porcentagem, foi porque não foi multiplicado por 100. Se eu quiser saber a relação de massa para volume, então título em porcentagem de massa do soluto para volume da solução multiplica por 100, a gente sabe a porcentagem disso, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui um rótulo de um vinagre, né? Vinagre de maçã, aqui também embaçada a imagem, mas eu vou traduzir para vocês. Ó. Ampliou essa parte que está bem aqui e nós percebemos que está 5%. 5% é justamente o título que ele está te dando do vinagre. O vinagre é formado por ácido acético, né? É o que dá aquele cheiro característico do vinagre, é o ácido acético. Então, quando ele fala que é 5%,
nada mais é do que 5% em massa de ácido acético. Então quer dizer que eu tenho 5% de massa de ácido acético a cada 100 de solução, né? 5%, né? 5 por 100, ou seja, 5%, então quer dizer que é 5 de ácido a cada 100 de solução. Ou seja, 5 gramas do ácido acético a cada 100 ml, já que é líquido, né? Eu posso chamar de 100 ml, mas pode aparecer como 100 gramas também. Às vezes aparece de grama para grama. Então são 5 gramas de ácido acético a cada 100 ml de solução. Se eu observar, bem aqui não dá para a gente chegar direitinho, mas como tá ampliou a imagem, apareceu esses 5 aqui do lado, né? Então quer dizer que aqui são 500 ml. Essa garrafa de vinagre, ela tem 500 ml. Então quanto será que tem de ácido acético na garrafa inteira? Logo, eu tenho uma primeira linha da regra de 3, só montar a segunda. Ó. Se for em 500 ml, quanto é que vai ter de ácido acético? Basta multiplicar cruzado aqui, eu vou fazer minha regra de 3, já multiplicando, ó, corto esses zeros aqui, é só multiplicar 5 por 5, né? Então eu tenho 25 gramas de ácido acético nesse recipiente todo. Então nesse recipiente tem 25 gramas de ácido acético. Em porcentagem é 5%. 5 gramas de ácido a cada 100 de solução. Vamos ver alguns exemplos. O soro fisiológico, né? Quem tem desidratação, tem vários sintomas de desidratação. Um dos principais é vômito, diarreia, né? Então, quando a gente está desidratado, a gente geralmente, o que deve ser feito é ir na emergência. Lá eles vão te dar um soro para poder te hidratar novamente e vão dar alguma receita, algum remédio para você tomar enquanto está doente. Só que muita gente tem feito soro caseiro e é um perigo, porque você pode fazer a quantidade errada, pode colocar muito sal, ficar com excesso de sal ou excesso de açúcar, porque também coloca açúcar. Então, aqui eu peguei uma reportagem onde falava que o soro caseiro contra desidratação só é recomendado em caso de emergência. Então, se você está desidratado e os sintomas estão cada vez piores, vamos supor, o hospital está muito longe, está lotado, tem alguma dificuldade para chegar até lá. Então, em emergência, a gente pode fazer esse soro caseiro, mas o certo é você tomar esse soro no hospital. Nos postos de emergência, eles distribuem também uns envelopes para você dissolver na água e vira um soro também. Então, esse soro fisiológico, ele é uma concentração de água e sal, principalmente água e sal. Tem açúcar também, né? Se eu vou pegar a relação de sal no soro, ó, o soro ele tem 0,9% de cloreto de sódio. Que isso quer dizer? Ó, 0,9% é 0,9% de NaCl, de sal. Se é 0,9%, é a mesma coisa que 0,9 gramas do sal a cada 100 gramas de solução, certo? Agora, se eu quiser fazer 1 litro, é só multiplicar aqui por 1000, né? Botar mais um zero ali. Essa vírgula anda para a direita, vira 9 gramas. Então, se você quer fazer 1 litro de soro, bota 9 gramas de sal. Mas é claro que isso aqui é quando a gente está falando de um sal puro, que não é o que a gente tem em casa. Quando a gente está falando de água destilada, que não é o que a gente tem em casa. A gente tem em casa água mineral. Então, se você for fazer soro caseiro, tem que ter muito cuidado, porque a gente está lidando com reagentes que não são puros. Então, eu posso acabar colocando muito sal, colocando muito açúcar, né? Mas mesmo assim, você pode estar fazendo soro caseiro ou pegando no posto de saúde o que eles dão lá de envelope, que é o soro oral. Bem, a desidratação, ela tem como comum a diarreia, né? Então, por diarreia, a desidratação que é mais comum é aqueles sintomas de você tá leve, né? Moleira funda, olho seco, choro sem lágrima, boca seca,
né? Aqui nesse caso o tratamento pode ser o soro oral ou leite materno, no caso aí de um recém-nascido, por exemplo. Agora tem aquela desidratação por calor, né? Os sintomas de olho fundo, boca seca. O tratamento é ingestão de água, chá, suco, água de coco, né? Agora, se você conseguir o envelope no posto de saúde, eles te dão lá um envelope com alguns sais de hidratação. Você coloca aquele envelope em 1 litro de água, dissolve todo o pó em 1 litro de água potável ou água fervida, né? Depois de você ferver a água, você coloca esse envelope, né? Esse pó. Não coloca sal nem açúcar, porque já está tudo aqui no envelope que você pega no posto. Não ferve a água depois de fazer a solução. E tem que usar no máximo em 24 horas, porque senão já acabou toda a eficácia, né, do soro e você precisa jogar fora e preparar mais 1 litro. Agora, se você não tem como conseguir esse envelope, uma situação de emergência, você pode fazer o soro caseiro. Em caso de emergência, pega um copo cheio de 200 ml de água limpa e bota uma medida rasa, uma colherzinha de sal e 2 medidas rasas de açúcar. Então, dobro de açúcar em relação ao sal. E aí você coloca nesse copo de 200 ml e você tem um soro caseiro. Mas muito cuidado em preparar isso em casa, é só em situações de emergência. Então, o soro fisiológico ele pode ser feito na concentração de sal e açúcar. Ele pode ser feito com envelopezinho, que é distribuído nos postos de saúde, ou o soro fisiológico que a gente já compra, né, em algumas farmácias. Já vem assim mesmo, a solução de 0,9%. Isso aqui é utilizado em caso de desidratação. É um exemplo de título. 0,9% é o título do soro. Isso já caiu em questões do Enem, tá? Nós vamos resolver uma hoje. Outro exemplo, água oxigenada. Você já viu que a água oxigenada vem de 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes, 40 volumes? Isso nada mais é do que a concentração de água oxigenada na solução, né? Então estamos vendo aqui alguns exemplos de água de 10 volumes, 20 volumes, água oxigenada, 30 volumes e até 40 volumes de água oxigenada. Cada um tem a sua utilidade, né? Porque cada água oxigenada dessa aqui, 10 volumes, aí está falando de concentração. 20 volumes a concentração aumentou, 30 volumes a concentração maior ainda, e 40 volumes é o que tem maior concentração dentre as águas oxigenadas. Se eu for pegar a água oxigenada de 10 volumes e a gente for olhar o rótulo dela, bem aqui, ó, já está escrito, ó, 3% de peróxido de hidrogênio. O que é o peróxido de hidrogênio, gente? O peróxido de hidrogênio é água oxigenada, H2O2. Então, a água oxigenada de 10 volumes, ela tem 3% de peróxido de hidrogênio. 3%, 3 por 100, né? Então, é 3 ml de água oxigenada a cada 100 ml de solução. Certo? Então, por exemplo, aqui são 100 ml de solução de água oxigenada. Dessas 100 ml, 3 ml é do próprio peróxido de hidrogênio, do próprio água oxigenada. Uma concentração baixa dessa aqui tem uma finalidade, né? Geralmente é para dar mais brilho, né, nos cabelos, por exemplo. Você ainda não vai pintar, né, vai fazer não vai descolorir completamente, né, já é mais leve essa concentração. Mas tem a água oxigenada 20 volumes, que já é o dobro, né? Se é 10 foi para 20, dobrou a quantidade de volume, então dobra a quantidade de porcentagem de título. Agora é 6% de água oxigenada, ou seja, 6 ml a cada 100 ml de solução. 6 ml de água oxigenada a cada 100 ml de solução. Isso é água oxigenada 20 volumes. Aí aqui já é utilizado para pintar o cabelo, cores mais escuras, né? Não precisa descolorir tanto. A água oxigenada 30 volumes já triplica o valor inicial aqui de peróxido de hidrogênio. Agora são 9% de peróxido de hidrogênio. 9 por 100, ou seja, 9 ml de peróxido a cada 100 ml da solução, certo? Então,
é água 30 volumes. Essa água oxigenada já é para descolorir bastante, né? Já é para cores mais claras, né? Vai pintar o cabelo de louro, vai descolorir o seu cabelo antes. Porque a água oxigenada a 30 volumes, essa concentração elevada, 9% de água de peróxido de hidrogênio, ou seja, 9 ml a cada 100 de solução, isso aqui abre bastante as cutículas e faz o pó descolorante penetrar cada vez mais nos cabelos, né? Então é uma concentração elevadíssima para quem vai pintar o cabelo aí com uma cor bem clara, né? Agora tem também a água oxigenada a 40 volumes, só que você não deve utilizar sozinho, tá? Tem que ser no salão de beleza, tem que ser com alguém especializado na área, porque a concentração de peróxido já quadruplica, né? São 12% de peróxido de hidrogênio. Então são 12 ml de peróxido para 100 ml de solução. A quantidade é elevadíssima, gente. Isso aqui tem que ter muito cuidado. Você pode prejudicar os seus fios aí, então muito cuidado em utilizando essa quantidade de água oxigenada, tem que ser só no salão de beleza mesmo, com uma pessoa especializada, que a quantidade é elevadíssima, 12% de peróxido de hidrogênio, tá? Então, é a diferença aqui da água oxigenada 10, 20, 30 e 40 volumes, para quem não sabia, é a quantidade em porcentagem, né? Em título de água oxigenada em relação à solução. Então é só mais um exemplo aí. Outro exemplo, o famoso álcool em gel. O álcool em gel, ele é vendido geralmente como antisséptico na concentração de 70%, né? É o famoso 70 grau GL. 70 graus GL quer dizer a mesma coisa que porcentagem, tá? É uma unidade de porcentagem que é adotada aqui no Brasil. Então, o álcool 70% também aparece como álcool 70 graus GL. E isso quer dizer o que, gente? É 70% de álcool, ou quer dizer que é 70 gramas de álcool a cada 100 gramas de solução, né? Ou pode ser 70 ml, né? Se a gente for falar de volume, 70 ml de álcool para 100 ml de solução. Só que, além do grau GL, que é a porcentagem, né, a mesma coisa que a porcentagem, também é vendido algum álcool em gel com outro valor, que é o INPM, né, que é o peso medido pela massa. Então, é o Instituto, se eu não me engano, o INPM é Instituto Nacional de Peso e Massa, alguma coisa assim. Então, aqui a gente está medindo a massa daquela solução, daquele soluto, e não a porcentagem. Esse 62,39 grau INPM é a mesma coisa que o 70 graus GL, tá? Então isso aqui também é o álcool 70. Não dá para ver, mas ele coloca bem aqui embaixo que é o álcool 70 graus GL. É a mesma coisa. Se 62 graus INPM é 70 graus GL, então se você for comprar um álcool 70 graus INPM, vai ser um pouquinho mais em grau GL, né? Vai ser uns 77%. Então não é álcool 70, virou álcool 77. Mas ele também é eficaz como antisséptico, tá? Aí o álcool entre 70% e 80%, né? Entre, na verdade, 68% e 78%, ele tem a mesma eficiência como antisséptico. Então, tanto esse quanto esse álcool, quanto o álcool 70 graus em NPM, eles são vendidos na mesma finalidade. Aí tem o álcool etílico, olha só, álcool 96% e ele ainda coloca volume para volume. Então ele está dando o título em volume, 96%, ou seja, 96 ml de álcool para 100 ml de solução. Então é quase o álcool puro aqui, que é chamado de álcool etílico. As bebidas, elas têm porcentagem, também o teor alcoólico em porcentagem, ou o grau GL, que é a mesma coisa. Absinto, né, que é a bebida com maior teor alcoólico,
está entre 50% a 80% de álcool, quantidade muito elevada de álcool em relação à solução. A cachaça já é 38% a 48%, então a quantidade também é elevadíssima. O chopp, bem como a cerveja, também se aproxima aqui de 5% de álcool, o teor alcoólico. Então é 5 ml de álcool para 100 ml de solução, né? É isso que quer dizer essa porcentagem. Tequila 27%, né? Saquê 16%, vinho 12%, uísque 47%, uma quantidade elevadíssima também. Então essa é a diferença dos teores alcoólicos de algumas bebidas, para a gente exemplificar o uso do título. Então, como vocês puderam observar, o título ele é muito utilizado na indústria, tá? E ele é a porcentagem do soluto, ou seja, nesse caso está falando do soluto como álcool, para a solução toda, certo? Vamos resolver alguns exercícios para praticar a utilização do título. Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina, está aqui a fórmula da glicerina, em 1.600 gramas de água. Detalhe, a glicerina deve ser o soluto, né? Está em menor quantidade. Ele me deu então a massa do soluto glicerina. E ele me deu a massa de água. Gente, a água é o solvente, é o 2. Vocês viram lá que o título ele é o soluto dividido pela soma do soluto mais o solvente, né? Vamos ver direitinho. Ele me deu a massa do soluto, M1, 368 gramas. Ele me deu a massa do solvente, a água, o solvente universal, 1.600 gramas. E ele quer saber o título em porcentagem, né? Porcentagem em massa, já que está me dando grama e grama. Se eu for pela fórmula, olha só, título em porcentagem é a massa do soluto dividido pela massa da solução. A solução é soluto mais solvente. Se eu multiplicar isso aqui por 100, eu tenho a porcentagem. É só substituir os valores, não tem segredo. Ó. Lembrando da fórmula, é só vir para cá. 368 é a massa do soluto. Soluto é 368, mais o solvente aqui eu vou ter a massa da solução embaixo. Vezes 100 para ficar em porcentagem. Então, ó, somando 368 mais 1.600, eu tenho 1.968. Se eu dividir 368 por 1.968, eu chego em 0,187. Só que ainda não está em porcentagem, né? Tenho que multiplicar por 100 para poder chegar na porcentagem. E isso vai me dar 18,7%, né? Só essa vírgula andar duas casas para a direita, já que são dois zeros. Então, 18,7% é a porcentagem em massa do soluto, certo? Então, eu tenho 18,7% de glicerina, que é o soluto, a cada 100 de solução. Se eu quiser fazer pela regra de 3, bem, pela regra de 3 eu tenho que saber quanto é que é a solução. Então, vou logo somar soluto mais solvente. Ele me deu o soluto, 368 de glicerina, mais o solvente, que é a água, 1.600 gramas, está aqui. Né? O mesmo valor que a gente tinha encontrado, 1.968 gramas de solução. E aí eu faço a seguinte relação, olha. O 1.968 gramas é a solução, então é 100%. Ela é a solução como um todo, né? Então todos os 100% aqui, tanto soluto mais solvente, estão aqui. E eu quero saber qual é a quantidade em porcentagem só do soluto. O soluto é 368 gramas, então quanto isso representa em porcentagem? Faço a regra de 3, x vezes 1968 é igual a 368 vezes 100. Eu passo esse aqui que está com x, passa dividindo. Então fica 368 vezes 100 dividido por 1968. Se você reparar, ele vai cair no mesmo lugar aqui, ó. No mesmo cálculo do título. A gente chega também na regra de 3, que dá os mesmos, claro, 18,7%. Então eu posso fazer tanto pela fórmula, caso eu esqueça a fórmula, eu venho para cá pela regra de 3, eu tenho que ter essa interpretação aqui na regra de 3, tá? Vamos para mais uma questão. Vamos fazer o seguinte, eu vou pausar aqui, você vai pausar o vídeo,
tenta resolver essa questão e logo depois vem aqui acompanhar a resolução. Beleza, já deu para resolver? Então vamos fazer a resolução dessa segunda questão. Qual a massa de água? Opa, ele quer saber a massa só do solvente, água, existente em 600 gramas de uma solução, ele já está me dando a quantidade de solução, aquosa de bromedo de potássio, que é o soluto, né? Com o título 0,25, olha, ele também me deu o título, e não foi em porcentagem, né? Ele me deu o título sem multiplicar por 100, deu o título comum aqui. Então, ele está me dando o título, ele está me dando a massa da solução, né? E ele quer saber a massa do soluto. A massa do solvente, na verdade, né? Ele quer saber a massa do solvente. Mas para saber a massa do solvente, também tem que saber a massa do soluto, que nem isso ele me deu. Mas ele me deu o título, 0,25. Olha só, você tem a massa da solução, você tem o título. Você pode descobrir muito bem a massa do soluto e depois descobrir a massa do solvente, já que se eu somar soluto com solvente, eu chego na solução. 600 gramas é a soma do soluto mais o solvente. Só temos que saber quem é quem, quanto vale cada um deles. Se eu for jogar na fórmula, massa do soluto dividido pela massa da solução, que é massa do soluto mais a massa do solvente. Inclusive, eu posso até trazer para essa fórmula universal aqui, ó, massa do soluto dividido pela massa da solução, é a mesma coisa. Eu tenho o título 0,25. Eu quero saber a massa do solvente, mas para isso eu também preciso saber a massa do soluto, dividido por 600, que é a massa da solução que ele me deu, né? 600 gramas da solução. Eu pego esses 600 e passo para cá multiplicando, ele está dividindo, né? Passo multiplicando, 0,25 vezes 600 vai ser a massa do soluto, que é 150 gramas. Isso é o soluto, ó. M1 quer dizer soluto. Massa do soluto, 150 gramas. Tá, mas a massa da solução, que eu já sei, não é a massa do soluto mais a massa do solvente? Eu já sei a massa da solução, já sei a massa do soluto, acabei de descobrir, então posso saber a massa do solvente. Massa da solução é 600 gramas, a massa do soluto é 150, mais a massa do solvente, que é o que a questão está pedindo aqui, né? Eu pego esse 150, passo subtraindo, 600 menos 150, massa do solvente água é 450 gramas. Pronto, descobri a massa tanto do soluto quanto do solvente. Como a questão está pedindo só do solvente, então está aqui a resposta, 450 gramas. Eu posso fazer isso por regra de 3. Esqueceu a fórmula, vem para cá. Tu vai interpretar esse valor. Ele me disse que o título é 0,25. Tá bom. O que isso quer dizer? Se eu pegar em porcentagem, né, multiplique isso por 100, vem essa vírgula duas casas para a direita. O título em porcentagem, então, é 25%. Olha só o que ele está querendo dizer com isso aqui. Ó. Título, 25%. Significa que eu tenho 25 gramas de soluto, 25, por 100 gramas de solução. 25%, 25 gramas de soluto para 100 gramas de solução. Espera aí, mas a solução que ele me deu não é 600 gramas? Então eu trago para cá. Ó. 600 gramas vai ser quanto de soluto? Faço a regra de 3, multiplica 25 vezes 600, x vezes 100. Né? Posso cortar logo esse zero. 25 vezes 6. Ó, aqui eu corto esse zero. E eu tenho 150 gramas de soluto. Mas ele não quer saber o solvente. Aí a gente vem para o mesmo cálculo aqui. Ó. Descobriu a mesma quantidade de soluto. Agora vem para cá. Chega nesse valor aqui. 450 gramas de solvente. Tá? Então posso fazer pela regra de 3. Posso fazer pela fórmula. Né? Só muito cuidado que às vezes ele não quer saber a massa do soluto. Ele quer saber a massa do solvente. Mas você sabe que soluto mais solvente é igual a solução. Então a gente também pode resolver tanto um quanto o outro. Próxima questão. Para a prevenção de cáries, em substituição à aplicação local de flúor nos dentes, recomenda-se o consumo de água fluoretada, né? Água com flúor.
Sabendo que a porcentagem em massa do fluoreto de sódio na água é 2 vezes 10 a menos 4%, está me dando um valor em potência de 10 aqui. Um indivíduo que bebe 1 litro dessa água diariamente terá ingerido uma massa desse sal igual a... Ele quer saber a massa desse sal, então ele quer saber a massa do soluto. E ele me dá a densidade da água fluoretada, que é 1 grama por ml. Isso aqui é muito importante também, né? Saber que 1 grama de água é também 1 ml de água. É 1 grama por ml. Então é 1 grama a cada 1 ml, a densidade da água fluoretada. Vamos lá. Ele me deu o título em porcentagem. 2 vezes 10 a menos 4%. Ele me deu a massa da solução, não, né? É isso mesmo, da solução, da água fluoretada. 1 litro. Gente, mas 1 litro não são 1000 ml? 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. E aqui, ó, pela densidade, 1000 ml também seria 1000 gramas. Então já trouxe logo para cá, já transformei. São 1000 gramas de água. E ele quer saber a massa, a densidade ele me deu, né? 1 grama por ml. Ele quer saber a massa do soluto. Olha, dessa vez eu vou fazer diferente. Dessa vez eu vou começar pela regra de 3, que é às vezes mais fácil. Nesse caso, ele está me dando o título em porcentagem. Se eu abrir essa porcentagem, gente, ó, 2 vezes 10 a menos 4 por 100%, significa que são 2 vezes 10 a menos 4 gramas de soluto a cada 100 gramas de solução. Eu só abri isso aqui, ó. Não é por cento, então é por 100. Significa que a cada 100 gramas de solução eu tenho 2 vezes 10 a menos 4 gramas de soluto. Ele bebeu 1 litro de água e nós sabemos que 1 litro de água é 1000 gramas de água. Como é que eu sei disso? Pela densidade. Então a questão tem que me fornecer a densidade também, né? Se a densidade fosse, por acaso, meio, aí tudo ia ser diferente, tá, gente? Significa que cada ml vale meio grama. Então, 1 litro seriam 500 gramas, seria metade em massa, né? Então a densidade ela quer dizer tudo aqui nesse caso. Como a densidade é 1, então 1000 litros, 1000 ml, desculpa, 1000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro, também são 1000 gramas. Logo, essa pessoa bebeu 1000 gramas de solução. Só acrescentou um zero aqui, né? Quanto de soluto? Eu vou acrescentar um zero nessa potência também, né? Ó, multiplico o cruzado, 2 vezes 1000, x vezes 100, esse 100 passa dividindo, corto esses dois zeros com esses dois zeros aqui, e eu tenho o que, gente? Eu tenho 2 vezes 10 a menos 4 gramas vezes 10, né? Olha só, eu trouxe para a potência de 10 aqui, ó, só para exemplificar melhor. 1000 é a mesma coisa que 10 à terceira, e 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Eu corto esses dois zeros com esse 2 aqui. E aí sobra mais um zero, né? É a mesma coisa que 10 elevado a 1. Não precisa simbolizar com esse 1 aqui. É a mesma coisa que 10 vezes 10. 2 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a 1. O que eu faço aqui, gente? Se a base é 10, eu vou só somar os expoentes. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Então, eu tenho 2 vezes 10 a menos 3 gramas de soluto, que foi isso que essa pessoa ingeriu de água fluoretada. Quando ela ingeriu 1 litro dessa água, ela ingeriu 2 vezes 10 a menos 3 gramas de soluto. Se eu tirar da potência de 10, é a mesma coisa que 0,002 gramas desse soluto, desse fluoreto de sódio, né? Mas, se eu for pela fórmula, alguns podem achar mais fácil pela fórmula. Olha só, a fórmula em porcentagem do título é massa do soluto dividido pela massa do solvente mais a massa do soluto mais a massa do solvente, né? Que é a massa da solução. Vezes 100 para chegar em porcentagem. Então, 2 vezes 10 a menos 4% é o título, ele já me forneceu esse título, então só faço colocar na fórmula. É igual a massa do soluto que eu quero saber, dividido pela massa da solução. Por que a massa da solução, gente? Porque ele já me deu a solução, 1000 gramas. É 1000 gramas de solução. Aqui eu botei de água, né? Mas é a solução inteira. E aí eu substituo a solução, ó, 1000 gramas.
Eu posso cortar esses zeros com esses zeros aqui, sobra esse 10, passo ele que está dividindo, passo para cá multiplicando, eu vou chegar no mesmo valor aqui, ó. Cheguei no mesmo caso. E aí eu tenho minha resposta, 2 vezes 10 a menos 3 gramas de soluto. É uma questão bem legal sobre título. Ela usa potência de 10, a gente tem que saber trabalhar com potência de 10, que fica mais fácil o nosso cálculo. Última questão, questão do Enem, que eu prometi para vocês que ia falar. Olha, sobre o soro fisiológico, é selado se cair no Enem, principalmente quando se fala de soro fisiológico. É uma solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl, comumente utilizado para higienização ocular, nasal, de ferimentos e de lentes de contato, além de hidratação que nós vimos, né? Sua concentração é 0,9% em massa e densidade é igual a 1 grama por ml. Se eu tenho 1 ml, eu tenho 1 grama. Se eu tenho 1000 ml, eu tenho 1000 gramas. Então, a densidade é igual a 1. Qual a massa de NaCl, ou seja, a massa do soluto em grama, deverá ser adicionada à água para preparar 500 ml desse soro? Então, ele quer preparar meio litro, ele quer preparar 500 ml do soro. Qual a massa que eu vou utilizar de soluto? Então, ele me deu o título, né? Ele já me disse que o título é 0,9%. Ele me disse que a densidade é 1 grama por ml. Ele me deu uma solução de 500 ml que ele quer preparar, né? Que é a mesma coisa que 500 ml de água, 500 ml da solução. E qual é a massa do soluto necessária para fazer esses 500 gramas? Mesma coisa, se a densidade é 1 em grama por ml, então se eu tenho 500 ml, eu tenho 500 gramas de solução. Se eu for pela porcentagem, ó, que fica mais fácil. Quando ele já me dá o título, então, gente, é mais fácil você fazer por regra de 3. Ele já te deu o título, 0,9 ou 0,90%, é a mesma coisa. 0,90%, a mesma coisa que 0,9%. Então, é 0,9 ou 0,90 gramas de soluto a cada 100 gramas de solução. Ele não quer preparar 500 gramas de solução? Quanto de soluto eu vou utilizar? X. Ele quer fazer 500. Quanto de soluto? X. Então, olha só, essa porcentagem ela já é minha primeira linha da regra de 3. Se eu pego aqui e multiplico cruzado 0,9 vezes 500 é igual a x vezes 100, né? 0,9 vezes 500, eu pego esse x, que tá, o 100 está multiplicando os x, passo dividindo. E aí eu corto esses zeros com esses zeros aqui. Vai ficar 0,9 vezes 5, que dá, né, aqui eu já multipliquei 0,9 vezes 500, né, fiz pelo caminho mais longo aqui. E vai dar o quê? 4,5 gramas de soluto. Então, para fazer meio litro de soro, eu tenho que botar 4,5 gramas de sal. É o soluto que ele está pedindo. Se eu fosse pela fórmula, olha, mesmo caso, título em porcentagem é a massa do soluto dividido pela massa da solução, né? Massa da solução, já M1 mais M2 é solução, então já trago aqui, ó. Aí eu substituo o título, ele já me forneceu 0,90%. A massa do soluto ele quer saber e ele me forneceu a massa da solução que ele deseja, né? Vezes 100 para ficar em porcentagem. Ele me disse que a solução é 500 gramas ou 500 ml, já que a densidade é 1. Então, ó, esse 500 eu passo para cá multiplicando, né? Ah, ele já cortou aqui, ó. Esses dois zeros com esses dois zeros. Agora sim eu posso ir multiplicando 90 vezes 5. Vai dar o mesmo resultado, 4,5 gramas de soluto. Então, pela regra de 3 ou pela fórmula, a gente vai chegar no mesmo cálculo aqui, no mesmo resultado. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido sobre o cálculo do título, que é mais um cálculo de concentração das soluções. Dessa vez a gente falou bastante sobre porcentagem, que é como é trabalhado o título. Agora vocês vão ver bastantes exemplos por aí na sua casa de título. Todos os rótulos têm uma quantidade em porcentagem do soluto em relação à solução. E aí vocês vão ver que é muito comum, é muito utilizado o título, principalmente nos produtos industriais.
É isso aí, galera. Esse é o final das concentrações das soluções.